O que a gente fez ontem foi basicamente tratar de dois tópicos, foi de manipulação de string e de o que seria o Olá Mundo de mineração de dados. O Olá Mundo é um termo muito comum na programação para dizer que é a primeira coisa que a gente faz, é o passo inicial, o passo mais básico. A gente viu alguns métodos, o método print, a gente só lembrando, esses métodos eles estão, a sintaxe está bem aqui, como escrever eles, então qualquer probleminha é só copiar e colar o que está escrito bem aqui que ele vai rodar. Lembrando que a gente está no Colab, um ambiente de desenvolvimento em Python, ele é online, então ele tem um probleminha em relação a arquivos, por exemplo. Aquele arquivo que a gente colocou ontem da música, ele já não está mais aqui, porque a minha máquina virtual foi reiniciada. Então a gente vai, de novo, subir um arquivo, e para quem teve problema, a gente vai aprender, a gente está de novo como faz isso. E, Felipe, tu me dá 2 minutinhos que eu vou trocar aqui de lugar para eu não perder essa parte. 2 minutinhos, juro. Tudo bem. Já consegui. Tá, vamos lá, então, continuando. A gente aprendeu alguns métodos básicos do Python. Tem o método print, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende em Python. É como retornar um valor dentro da terminal. Aprender o método format, que é basicamente um método que permite que eu manipule a minha string, ou seja, meu texto. Eu tenho dois métodos de aplicar o format. O format não é uma função que a gente vai aplicar com muita frequência. Ele é mais vai ser mais usado para a gente construir funções, mas não é tão essencial assim. Já o print é um método bastante essencial, porque ele vai ajudar a gente a visualizar nossas variáveis. A gente aprendeu alguns métodos também, que é o método capitalize, title, upper e lower. Basicamente, esses métodos são usados para normalizar o texto, e quando eu falo normalizar o texto, eu entendo um pouco padronizar o texto. É basicamente o processo de deixar tudo maiúsculo ou minúsculo, ou com a primeira letra da frase maiúsculo, ou com a primeira letra de cada palavra maiúsculo. Isso é bastante importante quando a gente quer padronizar o texto. Então, essas sim são funções fundamentais para a gente ter em mente, padronização. O que a gente mais usa é o upper ou lower, que é deixar tudo em maiúsculo ou minúsculo. É a forma mais comum de padronizar um texto. A gente também aprendeu que o Python, toda palavra, todo texto é entendido como uma lista para eles, ou seja, uma cadeia de caracteres ordenados. Então, como uma lista, eu posso procurar o tamanho dessa lista, o tamanho de letras que tem dentro dessa lista, no caso de uma palavra. Eu posso procurar um determinado item, uma determinada posição nessa lista. Por exemplo, eu posso procurar uma letra dentro da palavra, da frase Olá Mundo, de acordo com a posição dela. Vem aqui. Eu posso procurar intervalos dentro dessa lista. Eu posso pegar os 3 primeiros itens, as 3 primeiras letras dentro da minha frase.
nesse caso corresponde à palavra olá. E aí também, como uma lista, eu posso inverter ela. Eu posso simplesmente, em vez de dizer olá, mundo, dessa forma sequencial, eu posso inverter e trocar todas as letras de posição. Uma lista também tem a propriedade de máximo e mínimo. É basicamente, se fosse uma lista numérica que vai de 1 até 10, por exemplo, ela daria como máximo 10 e como mínimo 1. Mas como a gente está trabalhando com letras, ela traz as letras como coordenadas na forma alfabética. Depois que o alfabeto normal termina, a gente começa aí com as vogais acentuadas, depois com as consoantes acentuadas. Então, é a maior, entre aspas, maior letra, o maior valor dentro da frase Olá Mundo. Também tem um mínimo. Basicamente, todo o mínimo de uma frase sempre vai ser o espaço vazio dela. E é sempre interessante ter noção disso. Quando a gente está trabalhando com texto como variável, o mínimo de um texto sempre vai ser a ausência de caractere. Até aí todo mundo lembra, todo mundo conseguiu. Se alguém teve dificuldade, pode voltar e fazer de novo. Tranquilo. Deixa eu ver o chat aqui. Vou assumir que é todo mundo indo bem. Tá. A gente viu alguns métodos. Ninguém ia falar? Rapidinho. Como eu tive aquele problema do Drive, enquanto você fazia toda a parte introdutória, tal, tudinho, eu perdi toda aquela parte. Porque eu tive que passar um tempão excluindo coisa do meu Drive para ele poder liberar. E quando eu já peguei mais lá que estava na construção da frase. Então, e hoje, com muito trabalho, eu não consegui parar para adiantar. Então, eu vou boiar hoje de novo. E por isso, em alguns momentos, eu vou ficar calada, tá bom? Vou tentar acompanhar isso depois pelo YouTube. A gente pode resolver esse problema agora, tá? Vamos lá. Tá aqui, esse é o repositório onde eu tô guardando os códigos da aula. Faz parte do meu portfólio, tá no campo de Natural Language Processing. Pode aumentar a letra? Perdão. Deixa eu ver. Se for possível. É que aqui não é uma página web, não vai ficar tão grande assim, senão eu não vou conseguir usar também. Dá para ver melhor? Verdade. Isso aí é o Drive, né? Não, isso aqui é o GitHub. É onde a gente deixou as respostas. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu vou mandar esse link. Esse link vai abrir e vai aparecer para todo mundo que entrar. Beleza? Vou colocar aqui no Meet. Tem a pasta Python. Dentro da pasta Python tem essa pasta de processamento de linguagem natural. Peraí, só um pouquinho. A gente acessa esse link. Tá. Depois que acessar esse link, a gente vai na pasta Python. Isso. Vou voltar Depois de abrir a pasta Python, a gente faz o quê? Tem aqui Natural Language Processing. Ok. E tem essa classe introdutória do FPA. Certo? Ok. Aí a gente vai ter esses documentos aqui. São basicamente os mesmos documentos que estão no Drive. A vantagem é que aqui eu posso atualizar dinamicamente, eu posso fazer alterações de forma mais eficiente, porque aqui é um ambiente de programação de fato. Então, esse aqui é a primeira parte do curso, só que é a primeira parte do curso resolvida. Só um pouquinho, volta lá que... Homem, tu clica muito rápido. Desculpa, tá, vamos lá. Sabe o que é? É que a gente fica indo de uma aba para outra. Aí, quando a gente volta, tu já mudou de... Qual é a parte? Bem aqui. Python, Já Natural... foi. Qual desses aqui? É parte 1, né? Parte 1. Só clicar aqui. Certo. Tá bem aqui a resposta de todos os itens que a gente fez ontem. Qualquer coisa, qualquer problema, é literalmente só copiar e colar. Mas se não der certo,
dá para acompanhar aqui porque ele já está todo rodado, então já está com as respostas do que deveria ter sido feito, a ordem certinha. Então, qualquer problema é literalmente só copiar e colar o que está escrito aqui. Então, eu copio o que está aí e levo lá para o meu pro site, né? Isso. Tá. Olha aí, gente, quem se perdeu ontem. Dá para baixar isso também, só que acho que não recomendo para vocês ainda baixar coisa do GitHub sem ter uma aula para ver sobre isso. É mais eficiente, só que pode ser problemático, porque você pode baixar o repositório todo sem querer, sendo que vocês só querem um arquivo. Então, eu recomendo vocês, se qualquer coisa se perderem, é só vir aqui, vai estar a resposta de tudo que a gente fez ontem, já está aqui. Inclusive a parte do texto, as funções lá, o teste da sessão, como fazer, a minha solução. Vocês podem ver a solução que vocês quiserem também. Está tudo aqui. E caso vocês se percam na aula de hoje também, a resposta que a gente vai fazer hoje também já está aqui. Só vai demorar um pouquinho mais para carregar. Então está tudo aqui, tudo já está resolvido. O problema é que a gente não vai aprender a fazer, né? Que vai ser só Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso? Sim, não vai mesmo. Então eu recomendo que tentem me acompanhar enquanto eu vou fazendo aqui na hora. Mas qualquer coisa, se perder, é só vir para cá que vai estar a resposta. Eu vou fazer exatamente o que está aqui, eu vou seguir esse mesmo passo a passo. Tá bom. O código não vai ficar lá muito diferente aqui. A gente vai terminar, a ideia é terminar fazendo esse gráfico de distribuição de palavras e tudo mais. Verplot. Então, fiquem atentos à aula, mas se perderem, é só vir aqui que vai estar a resposta. Vai estar a resposta de todo o curso aqui também. Se quiserem já ver o que vai acontecer no futuro, tá na aula 3 está aqui, a aula 4 também. Só costuma demorar um pouco, porque dependendo da internet, a minha às vezes dá uma fraquejada, isso demora um pouquinho a carregar, porque é um script HTML. E Felipe, se eu deixei de fazer alguma coisa ontem, não vai funcionar o que vai acontecer hoje, né? Não, mas isso são módulos separados. Hoje a gente vai fazer outra coisa. Então eu posso começar do zero agora, por exemplo. Pode. A gente vai até voltar alguns conceitos que a gente trabalhou ontem. Então tá ótimo. Obrigada. Beleza. Como eu já dei a cola para vocês, então tá aqui. Qualquer coisa, se perder, é só voltar para cá a cola vai estar aqui. Então, só voltando, a gente viu como a gente pode tratar string como listas no Python. E a gente também viu alguns métodos aplicáveis a listas, como o método contagem, que conta o número de determinada palavra dentro da frase, o método replace, que faz basicamente trocar uma palavra por outra, o método split, que é um dos métodos mais importantes aqui que a gente vai trabalhar, que é um método que separa as palavras de acordo com algum delimitador, no nosso caso, o delimitador padrão espaço em branco, então tudo que tiver entre espaços em branco vira um token, uma unidade fundamental de processamento. A gente também viu que a gente pode contar o número de frases, de palavras, usando esse método. A gente fez um teste de inserção aqui para contar o número de vezes que determinadas palavras ocorrem. E a gente lê um texto. Beleza? A gente vai de novo nesse método open. Se alguém tiver problema dessa vez, me fala, porque dessa vez o método open vai ser o nosso começo, vai ser essencial. Então, se alguém tiver um problema, a gente vai ter que resolver. Que é essencial nessa aula de hoje. Também importou a biblioteca counter, para ver como a gente conta os elementos dentro de uma string. Eu posso contar tanto letras quanto palavras. E a gente parou aqui na contagem percentual de letras e palavras. Com teste de seção, a resposta também está lá no repositório. Mas vamos lá, vamos começar a aula 2. Felipe, rapidinho, só uma dúvida antes de você continuar. Desculpa a minha ignorância no assunto, mas quando você faz essa configuração aí, todas essas padronagens,
para fazer essa leitura depois das palavras, eu fiquei com uma dúvida, né? Quando a gente, por exemplo, vai analisar um artigo, você tem que fazer essa configuração de palavra por palavra. Eu não entendi isso, né? Porque você colocou uma frase, né? E aí tem toda aquela configuração daquela frase. Como que isso se dá na prática, nessa interpretação de um material, né, que a gente vai fazer essa investigação, essa contagem de palavras? É uma análise por frases, a gente vai ter que configurar frase por frase? Eu fiquei com essa dúvida. Tá, isso é interessante falar. Quando a gente vai fazer uma análise, depende do tamanho das informações que está tratando. Se a gente está pegando um texto, a gente geralmente quebra esse texto por palavra. É justo, não importa o tamanho do texto, se for um livro, 1.000 páginas, 2.000 páginas, geralmente faz um agrupamento por palavra. Só que, na realidade, numa realidade pensando em Big Data, a gente não fala mais de um texto, a gente está falando de bilhões de textos, literalmente. Então, dependendo do volume de dados que está tratando, não compensa mais trabalhar com palavras, mas sim com frases ou mesmo parágrafos. Mas, via de regra, para um mundo prático, para um mundo que não seja o mundo do Big Data, trabalhar a nível de palavras já tá ótimo. Já é o suficiente. É quebrar um texto, ou um conjunto de textos em palavras. Um conjunto de textos chamado de corpos. Corpos, geralmente, pelo menos o seu trabalho, via de regra, são corpos de 1 milhão, 2 milhões de entradas, 2 milhões de linhas, por exemplo, pensando em forma de tabela. E trabalhar a nível de palavra é excelente. A gente tem alguns milhões de palavras, mas mesmo assim funciona de forma perfeita. E por que a gente usa aqueles métodos de upper, de lower? Porque quando a gente trabalha com texto, principalmente quando esse texto é escrito de forma livre, a gente tem grafias ligeiramente diferentes de uma mesma palavra. E a gente não quer que essa grafia ligeiramente diferente desambuída em 2 palavras diferentes. Você faça uma contagem 2 vezes de uma palavra que deveria ser a mesma, mas por um fato de alguém ter digitado errado, ou acentuado errado, ou colocado uma palavra minúscula ou maiúscula, ou ter escrito um A maiúsculo no meio da frase, faça a contagem ficar errada. Então, normalizar o texto é importante, padronizar o texto é importante. Vamos focar. A palavra normalizar também tem um sentido matemático, mas a gente vai focar mais no sentido de padronização. Padronizar o texto é importante para a gente deixar ele mais enxuto possível para tentar extrair o que é mais fundamental de informação que tem dentro dele. Respondi a pergunta? Sim, obrigada. Então tá. Vamos lá, a gente vai trabalhar a segunda aula sobre estruturando dados não estruturados. Basicamente, a gente tem que ter uma noção do que são dados estruturados e dados não estruturados. Na verdade, a gente precisa primeiro de uma ideia de informação versus dado. É importante entender que dado é uma forma organizada de informação. Tudo no mundo é informação, tudo mesmo. Literalmente, desde o nosso fio de cabelo, a nossa mesa, tudo é informação materializada. Para algum objeto ter sido feito, algum nível de conhecimento, algum grau de informação teve que ter sido aplicado dele para ele existir. Inclusive a gente, nosso DNA contém informação, tudo contém informação. Só que isso fica muito subjetivo, fica muito etéreo. Dado é a concretização dessa informação, é a forma que o ser humano trabalhou e descobriu para cristalizar esse dado. A escrita é uma forma de dado, é uma forma de cristalizar dados, uma forma de transformar palavras, ideias, conceitos em algo que eu posso registrar. Dados podem ser muitas coisas, mas os dados que a ideia de dados que a gente tem mais no dia a dia é uma ideia mais que remete a tabelas, que remete a fórmulas, que remete a textos. Só que dado é muita coisa. É um mundo muito amplo e é um mundo que se divide basicamente em dados que podem ser estruturados ou não estruturados. Dado estruturado é um dado relativamente fácil de entender. É o dado que a gente vê trabalhando, que geralmente na universidade a gente trabalha todo dia. São aquelas tabelas de Excel, são tabelas em SQL, são tabelas. Quase todo mundo já teve contato com uma tabela na vida, e é um exemplo perfeito de que é um dado estruturado.
ela tem linhas, tem colunas, e ela tem uma sequência bem definida de como eu vou inserir a informação dentro dessa estrutura de dados. Só que no mundo real, basicamente, só 10% dos dados produzidos no mundo é feito de dados estruturados. A gente raramente vai ver tabelas já prontas, informações já devidamente organizadas para a gente. Então, até coloquei a figura para caracterizar. A maior parte das informações que são produzidas de forma não estruturada. Informação não estruturada é extremamente importante e está sendo mais estudado e trabalhado hoje em dia, justamente porque existe existe uma grande riqueza na informação contida em dados não estruturados que está começando a ser explorado. Seja dados de informação por via de voz, ou textos, ou outras formas de informação. Mas basicamente, a gente vive na era do estudo de dados não estruturados. Os dados estruturados são o que a gente trabalha todo dia, mas é todo um campo novo que está sendo explorado de como trabalhar esses dados não estruturados e tirar a informação deles. Então tá. Textos não vêm em tabelas. Textos não vêm em planilhas de Excel. Os textos não vêm bonitinhos para a gente dizer, eles não trazem as informações que a gente quer de cara. O texto nunca vai me dizer o número de palavras que ele tem, o número de verbos que ele tem, o número de substantivos que ele tem, o tamanho. Textos são dados não estruturados. Textos são, basicamente, um caos de informação para um computador. Mas, para a gente, o texto faz total sentido. Os textos são a prova que o ser humano é um dos melhores processadores que ainda existe. Porque a gente consegue dar organização para uma coisa que é totalmente caótica, parando para pensar friamente. Textos são a forma mais desorganizada de dados que existe. Mas a gente precisa transformar essa desorganização em uma coisa compreensível para o computador. A gente precisa dar estrutura para esses dados não estruturados. E o que a gente vai fazer agora é estruturar esses dados. Vamos transformar essa coisa que está muito etérea de dados em alguma coisa prática, algo que a gente consiga trabalhar com tabelas, que é o jeito que a gente gosta de trabalhar e está acostumado a trabalhar. Certo? E para fazer isso, a gente vai trabalhar primeiro com duas bibliotecas. A primeira é a biblioteca Pandas, que é uma das bibliotecas mais importantes em Python para quem trabalha com ciência de dados e estatística. Felipe? Oi. Consegue me ouvir? Consigo, sim. A gente tem, então, que baixar a parte 2, né? Sim, tem que baixar a parte 2. Eu ainda estou aqui na parte. Então, eu vou em arquivo, volto lá no site, vou em arquivo, fazer download, né? Não é isso, não. Se clicar, vai direto pro Colab. Eu fiz isso agorinha. Se clicar, vai direto pro Colab, geralmente. Clicar onde, amor? Eu vou fechar isso aí. Tá no Drive, né? É só clicar direto. Clicar no Drive vai direto porque a gente já tá usando. É mesmo, tá indo direto. Depois que a gente usa a primeira vez, ele já entende que é um arquivo. Olha aí, gente, só abrir de novo o Drive. Ai, peraí que eu fui na parte 3, por quê, senhor? Abre o Drive e aí você escolhe a parte 2. Coloca aí no chat quem conseguiu acessar a parte 2. Ok, Felipe, eu vou conseguir abrir aqui. Beleza? Tá, então vamos indo aqui. Essa parte é relativamente fácil, então ninguém vai se atrapalhar muito. A gente vai importar duas bibliotecas. Uma biblioteca que a gente já importou ontem, que é a Collections, que ela vai fazer alguns cálculos para a gente, principalmente em relação à contagem de número de letras e palavras. E a biblioteca Pandas, que é uma das bibliotecas mais importantes de estatística e ciência de dados que tem, que é basicamente entre muitas aspas, o Excel do Python.
Muitas aspas, porque o Excel nunca vai conseguir fazer nada que o Planner vai fazer na prática, porque a gente pode trabalhar com gigas de tabela, coisa que o Excel chora para fazer. E, Felipe, perdão, vou te fazer uma pergunta bem burra, porque eu perdi essa parte ontem. Para você passar para essa parte de baixo, e você clica no Panda, né, nessa parte aqui, importar Panda, aí vai estar lá o cursor, aí eu só dou o Enter. Tá. Deixa eu fazer. Isso, né? Vamos importar ele primeiro. Importar pandas com o PD, é uma notação padrão, quando a gente chama essa biblioteca, para encurtar as chamadas, as futuras chamadas, e a gente vai importar collection, que é from collection. From collections. Import. É o computador. Eu posso rodar essa sala de duas formas. Eu posso vir aqui no playzinho e apertar ele. Ou eu posso simplesmente selecionar a célula e apertar Shift Enter. Primeira vez que a gente está rodando o notebook, ele vai demorar um pouquinho, vai aparecer o consumo e o consumo de memória RAM e disco da minha máquina virtual. Se tudo der certo, não vai aparecer nada aqui, porque a gente só está importando bibliotecas. Deu certo para todo mundo? Espera um pouquinho aí. Vão falando, qualquer coisa. Vamos lá. No meu tá aparecendo assim, o notebook não é de autoria do Google. Tá dizendo assim, ele foi criado pelo Felipe. Executar assim mesmo, né? É que nesse momento a gente está trabalhando todo mundo no mesmo arquivo. E como eu sou o criador, no final das contas, as minhas modificações são as definitivas. Mas a gente está trabalhando simultaneamente no mesmo arquivo. Eu fiz aqui e apareceu uns códigos, acho que são códigos. Isso aqui, exatamente isso aqui, import panda 0std from collection, import counter. Tu queres que eu compartilhe? Pode ser. Pode compartilhar meu. Aí, ó. Que diz? Import, sem esse A, sem importar. Opa. E counter, com C maiúsculo, counter, contagem em inglês. Peraí, onde é que tem que mudar aqui, né? Import. Import. Isso, e aqui é o quê? Counter. Tem um R no final e o C é maiúsculo. Aqui. Isso. É só isso. Eu acho que a maior dificuldade pra gente é digitar exatamente como tu põe quando a gente tem que ficar mudando de tela. Acho que essa que é a maior dificuldade. Eu senti isso. Eu vou mais devagar agora porque eu trabalho geralmente em duas telas. Então, uma tela eu deixo... Para compartilhar a tela, para dividir a tela assim? É só dar um split. O próprio Windows tem uma função que faz eu dividir as telas. Eu posso
ficar no Meet numa tela e no Colab em outra. Tá. Vou ver se eu arrumo então para hoje não. Obrigada, Felipe. Tá, vamos voltar. Tá. Voltando, a gente tinha essa parte da tabela de informação, e agora a gente vai de novo ler aquele arquivo de texto. É de novo nosso texto, o Haplord, tá bem aqui, tá no Drive, e a gente vai importar ele de novo. Então, para quem não pegou ontem, a gente vai fazer isso de novo. O primeiro passo é vir aqui na pastinha Arquivos, no canto esquerdo da tela, e fazer o upload para armazenamento da sessão. No meu caso, o meu arquivo está bem aqui. Então, process, Haplord, bem aqui. Ele vai aparecer de novo. Vai aparecer de novo o aviso, toda vez que a minha sessão for encerrada, esse arquivo vai sair daqui. Mas tudo bem, como a gente está fazendo lá no produtório, a gente não precisa que esse arquivo fique permanentemente nesse espaço virtual. Dou OK, foi para cá. O nome do arquivo qual é? É Lord. Ele deve estar em download, será? Provavelmente. Se o default do da tua máquina for a pasta downloads, ele vai direto para lá. Geralmente vai para lá. Por padrão vai para lá. Deu certo aí para todo mundo? Todo mundo conseguiu subir? Foi o que a gente fez ontem. Eu não achei aqui o meu, não. Para facilitar, eu recomendo baixar isso aqui e deixar na área de trabalho. É mais fácil encontrar lá. Tá. Haplord, né? Isso. Haplord. Vamos lá. Todo mundo conseguiu? Se ninguém respondeu, eu vou assumir que sim. Eu estou no processo ainda, mas Tá. vai não atrapalhar a galera. Tá, vamos lá. Próximo passo é o que a gente fez ontem de ler o arquivo. Como a gente faz isso? A gente vai chamar uma função chamada open. Vai dizer o nome do nosso arquivo. Nesse caso é Haplord. Eu vou trapacear, usando renomear Ctrl+A e Ctrl+C. Entre aspas. Vou dizer que ele vai para o modo leitura, ou seja, vou colocar de novo, entre aspas, R, read. Posso dar um encoding, que é basicamente o tipo de alfabeto que eu estou usando. Por padrão, o alfabeto romano é o TF8, ou seja, vou escrever encoding, ele já me ajuda aqui preenchendo, igual a o TF8. Antes comum já deve estar certo. Se o arquivo importado tudo direitinho, já funciona. E Felipe, tu pode repetir? Já baixei aqui. Tá, vamos lá. Mais uma vez. A gente vai chamar. Sim. A gente vai chamar a função open. Open. Ler arquivo, open. Tá? Certo. A primeira coisa que a gente faz nessa função é dar o nome do arquivo que a gente quer abrir. No nosso caso, é o arquivo Lord.txt. Tá. A segunda coisa que a gente vai fazer é dizer o que a gente quer fazer com esse arquivo. O que a gente quer fazer é ler.
Ler em inglês é read. Só que a gente pode passar só a letra R quando a gente quer ler um texto. A gente pode escrever a palavra read por completo, mas é menos trabalhoso escrever só a letra R. Outra coisa que a gente pode dizer, na verdade, pode omitir ou não, mas é muito recomendável que a gente declare o tipo de encoding que a gente está usando. Encoding é o padrão é o padrão alfabético que a gente está trabalhando. Como eu disse ontem, tem línguas que têm alfabeto, mas esses alfabetos não são romano, e tem línguas que nem têm alfabeto, como o chinês, como o japonês, coreano. Tem línguas que têm alfabetos, mas não são alfabetos romanos, como o cirílico. Cirílico, que é a língua russa. Então, é de bom tom a gente sempre dizer que tipo de inclusão que a gente está trabalhando, que tipo de alfabeto. A gente vai dizer que nosso alfabeto padrão romano é o UTF. É isso. Posso rodar, e só isso já deve ter sido executado. A saída dessa função é uma coisa meio estranha, é um objeto. A gente não gosta de trabalhar com objetos, isso é basicamente como a máquina está lendo o texto, isso não é visível para a gente. Então, para tornar essa codificação de máquina humanamente compreensível, a gente vai dar um outro argumento por fora chamado read. Depois de escrever tudo isso, a gente vai escrever read, fecha parênteses no vazio, e pronto. Agora a gente já consegue ler o que está escrito aqui. Correto? Posso compartilhar minha tela? Pode ser. Espera só encontrar aqui a clique da... O Dionísio vai morrer de raiva de mim hoje. Nada. É assim no começo, todo mundo passa. Olha aí, gente. Olha aí, Felipe. O que eu fiz de errado aí? Tá. A primeira parte está certa, é o nome do texto. Tá, vamos lá. Tá vendo no final de txt, ponto .txt? Aí que alguém me ligou na hora que estava falando. A gente tem a primeira frase, escrito happylord.txt, certo? No final de txt, a gente tem que fechar esse argumento entre parênteses. Parênteses não, entre aspas duplas, no caso. Desculpa, volta aí, que, por favor, que a pessoa está insistindo em me ligar aqui. Tá, vamos lá. Tem happylord.txt? Tem esse primeiro argumento? Sim. Esse primeiro argumento ele deve ficar separado dentro de aspas duplas ou simples. Preferência Eu dupla. fiz depois do T, eu ponho aspas. Isso. Essa. Certo? Já mudou o jeito que o notebook apareceu os termos, não é? As cores mudaram. Um bom indício que está tudo dando certo. O R está certo. Agora esse encoding não tem aspas duplas no final dele. E aí, José? Agora é igual. Igual. Não vou conseguir, eu tô com problema no teclado. Não tá liberando o igual. Deixa. Vou te compartilhar daqui. Tem um jeito de resolver isso também. Pode apagar toda a parte do encode. Tudo. Pode apagar a vírgula, dá a vírgula de novo. Agora digita só a letra E. É só clicar. Tá? E depois disso? Igual. Entre aspas. Uhum. UTF. UTF 8. 8. Pronto. É só dar um Shift Enter para executar.
Não, foi. Aí a gente passa mais, né? Shift Enter. Ou só clicar, não. Ah, deu certo. Valeu. Vou te compartilhar aqui. Tá bom. Obrigada. Voltando. Beleza, a gente leu esse texto aqui. Para trabalhar esse texto durante esse notebook, durante essa aula, a gente vai guardar esse texto dentro de uma variável. Que é mais ou menos dizer que esse texto vai ser... Alguma coisa vai ser igual a esse texto. No caso, a gente vai dizer que a música é Happy Lord. Happy Lord. Eu vou usar Happy Underline Lord igual a isso aqui. Tudo bem, agora não vai mais aparecer aqui embaixo. Mas eu posso printar se eu quiser ver alguma coisa. Happy Lord, print. Happy Lord. Aqui. A gente lê o texto, a gente lê esse arquivo e está printando ele para ver o que tem dentro dele. Então, bora lá voltar. Eu acrescento informação aonde mesmo? Tá, vamos lá. A gente parou bem aqui. A gente fez essa parte aqui, certo? Certo, aí eu vou embaixo. Não, depois disso a gente colocou ponto read. Isso aqui é importante. Peraí. Depois do parêntese, é complicado. Você sai da tela, tu fica perdido. Ponto Read. sem espaço, né? Uhum. Fecha parênteses no vazio. Desse jeito aqui. Certo? Depois disso, Depois disso, a gente vai dizer que isso é igual a uma variável. Para não ter que ficar abrindo esse texto o tempo todo, a gente vai abrir ele uma vez e vai guardar as informações desse texto dentro de uma variável. A gente vai chamar essa variável do que quiser. No meu caso, eu chamei de Happy Lord, pode chamar de música, pode chamar de... Do que então eu chamar de... acrescento o Happy Lord antes do parêntese, né? Isso, desse jeito aqui. Acho que é melhor visual, tem que atribuir essa função a uma variável. Happy Lord igual a... Tananã, tiranã. Pode que a gente já fez. Correto? Deu certo? Estou fazendo. Eu acho que foi. Beleza. Se deu tudo certo, a gente já pode printar o que a gente leu. Ou seja, a gente vai pegar essa variável e vai printar ela. E é sempre bom deixar essas informações dentro de variáveis, para a gente não ter que ficar chamando o tempo todo, ficar meio chato de ficar chamando essa função o tempo todo. Então, a gente sempre guarda a informação dessa função dentro de uma variável. Beleza? Print funcionou? Todo mundo conseguiu chegar aí? Printar o texto? Fazendo aqui o print, estou fazendo. Dá Enter, Pode apertar aqui no executar ou dar Shift Enter. Não, depois, para eu conseguir ir para essa linha 3, Sim. eu dou Enter depois do parênteses aí do head, né? Isso. Deu certo? Conseguiu? Acho que fiz. E aí eu ponho para rodar, né? Isso.
O que mais demora, o que atrasa é a mudança da tela. Que o Meet não deixa minimizar a tela, deixa ela reduzida. Não, dá para colocar uma mini tela aqui com as coisas. Mas deu certo? Rodou? Não, Não deu certo. não. Deve ser alguma letrinha. Quer que eu compartilhe? Não, eu vou mandar o código aqui. Se o arquivo está no mesmo lugar, está com o mesmo nome que o meu, esse código vai dar certo. É só copiar e colar. Copiar e colar onde? Nessa célula. Só apagar tudo que está aqui, copiar e colar o que eu mandei. Agora eu acho que deu certo. Estou a fazer. Vou rodar. Foi. Pronto. O que a gente fez foi ler um arquivo e guardar esse arquivo dentro de uma variável. E depois a gente printou essa variável aqui. Beleza? Agora a gente vai transformar, como eu falei no começo da aula, a gente vai estruturar essas informações. Não estruturar formalmente, mas tentar extrair algumas informações desse texto aqui. As coisas mais básicas. Vocês lembram que a gente tem a propriedade split? É a propriedade que quebra o meu texto em várias subseções de texto, ou seja, eu quebro o meu texto por palavras, por letras. O split é o que dá a ideia de token. Token, como eu disse antes, é a unidade básica de processamento de texto. Nossa unidade básica de processamento de texto vai ser palavra. Menos que palavra fica muito complexo, muito estranho de trabalhar com letras ou consoantes. E mais que isso também fica muito oneroso computacionalmente. Quanto mais complexa a nossa cadeia, mais complexo fica computacionalmente. Então, vamos sempre trabalhar a nível de palavra. Beleza? A gente leu o arquivo. Já que a gente já tem o arquivo devidamente guardado numa variável, a gente pode usar o método split nele. O método split, como eu falei, ele quebra nosso texto agora todo em palavra, em todas as palavras que estão entre espaços em branco. Certo? Sobe lá para a gente ver o código para poder digitar aqui, por favor. Eu chamo a variável happyLord. Toda vez que eu dou Enter, ele faz isso. Tá, happyLord. Split. Fecha vazio. Split, abre parênteses e fecha, né? Okay. Vai aparecer todas as palavras que ocorreram dentro do texto. E é bom destacar que são todas palavras mesmo. Ele não está vendo se a palavra aconteceu uma vez. Ele só está quebrando o texto em várias partezinhas, em várias palavras. Então, as primeiras coisas que a gente pode fazer agora, lembrando que isso aqui é uma lista, então uma lista tem um tamanho. Então, se eu quero saber o tamanho desse texto, eu posso simplesmente colocar antes de happyLord.split, comando len. Ele vai me dar o número de palavras que tem dentro desse texto. Da minha indicação. Tem 926 palavras. Muita palavra, né? Muita coisa para uma música. A música deve ter uns 6 a 7 minutos no máximo. Eu consegui duplicar a tela, aí facilitou muito aqui. Isso ajuda bastante. E aí, gente, vocês estão conseguindo? Diz aí no chat. Érica, Manu, quem mais tá aí? O Johnny eu não vou perguntar não, porque eu sei que ele conseguiu.
Professora, eu estou monitorando a gravação aqui, então eu não posso ficar abrindo muita coisa aqui, senão trava. Tá. Beleza? A gente contou o número de palavras que tem dentro desse texto. Outra coisa que a gente pode fazer com uma lista é descobrir o número de elementos únicos dentro dessa lista. Como a gente faz isso? É usando a função set. Set alguma coisa. Ele vai me dar só o número de elementos, só os elementos que aconteceram, os elementos que aconteceram nessa lista sem repetições. Ou seja, toda duplicata ele vai quebrar. Vamos lá. É muito texto, é muito longo. Tá aqui. Então, isso aqui são todas as palavras sem repetição de palavras. O que a gente pode fazer com isso? Vamos lá. A gente pode calcular o tamanho do texto, certo? Lembrando, eu vou dar happy lord, complete, para quebrar o meu texto em palavras. Uma vez quebrado o meu texto em palavras, eu posso calcular o tamanho desse texto. Só um pouquinho aí, só um pouquinho. Vou só fechar o parênteses. Tá. Beleza? Ok. Isso aqui vai me retornar o número total de palavras que esse texto tem. Deixa eu ocultar isso aqui, só depois a gente passa. Bem, beleza? Isso aqui é o número total É para digitar len fora, né? Len, tá. Len. Ok? Isso é o número total de palavras. Feito isso, a gente vai para finais de cálculo, a gente vai dizer que isso é igual a total de palavras. Total de palavras. Ok? Basicamente, a gente fez um cálculozinho aqui para contar o número de palavras dentro do texto. Só um pouquinho. Qualquer coisa, eu vou mandar aqui para facilitar. Correto? Como a gente encapsulou isso dentro de uma variável, não vai mais aparecer aqui quantidade de shift enter. Mas está aqui, total de palavras, 926. Correto? Beleza. A gente também acabou de aprender que a função set, ela me dá todas as palavras sem repetições, ou seja, palavras únicas. Então, se eu der set happylord list, aqui, vou copiar isso aqui, eu vou ter todas as palavras únicas desse texto, sem repetição. Só que, o que a gente pode fazer com isso? Vamos lá. Vamos colocar uma função dentro de outra função. Se eu quiser saber o número de palavras que não se repetem nesse texto, posso dar um len set happylord list. Isso aqui é o máximo de encadeamento que a gente vai chegar. A gente não vai chegar mais longe que isso, não. Então, não se preocupe. Com isso, eu posso contar o número de palavras que a gente tem, que não se repetem. Lembrando, a gente tinha 926 palavras. Dessas 926 palavras, 508 aparecem uma única vez e todas as outras são repetições dessas palavras. Então, a gente vai chamar essa variável de palavras únicas. Agora a gente tem o total de palavras e as palavras únicas. Para facilitar, eu vou mandar esse trecho de código aqui no Google Meet. Bem feio. Para facilitar. Isso aqui pode dar uma certa confusão. Beleza, a gente tem o total de palavras e o Espera só um palavras. pouquinho, só um minutinho. Tudo bem. Ok. Se a gente dividir o número de palavras únicas pelo total de palavras, a gente vai ter um parâmetro chamado de riqueza textual.
que é basicamente dizer quantas das minhas palavras lá nesse texto de fato são únicas. É um bom jeito de, por exemplo, fazer uma crítica a uma música é saber se essa música ela tem muitas palavras repetidas. Não importa o tamanho da música, não importa o quão complexo ali, a complexidade de palavras que eu estou usando, mas se eu tenho uma música que tem 1.000 palavras e dessas 1.000 palavras 500 são repetidas, quer dizer, é um bom indício que essa música não tem uma riqueza textual muito grande. Então, se eu dividir o número de palavras pelo meu total de palavras, eu tenho um dos primeiros parâmetros que a gente vai estudar, que é chamado riqueza textual. Opa, divide palavras entre palavras. É pelo total de palavras. Ele vai dar 0,54. Beleza? Quer dizer que 46% mais ou menos, 46% desse texto, um pouquinho mais, são só de palavras repetidas. E lembrando, a gente está contando palavras com maiúsculo e minúsculo ainda. Se a gente deixar tudo em maiúsculo e tudo em minúsculo, a gente vai notar mais tarde como essa diferenciação vai aumentar e como esse texto vai ficar um pouquinho mais pobre ainda de palavras. De 900 palavras, 400 são repetidas. Agora, normalizando o texto, o número de palavras repetidas vai aumentar ainda mais. E Felipe, tu conheces o Iramutec? Não. Ele faz essa parte todinha aí também. Ele trabalha com a base no R. Vou chamar essa variável de riqueza textual. A gente pode multiplicar a riqueza textual por... A gente vai ter uma riqueza textual percentual. 54%. Só um pouquinho, que tem que digitar aqui. Uhum. Vou mandar aqui também isso pelo Meet. Então, uma das primeiras análises que a gente faz em relação ao texto é justamente saber se esse texto é rico ou não. Um texto rico em palavras, geralmente ele tem, de fato, algo em torno de 50% a 60% de palavras não repetidas, não se repetem. Mais que isso é pouco provável. Só se alguém fez um texto de forma proposital de usar o máximo de número de palavras repetidas. Se a gente for analisar um texto acadêmico, a gente vai ver que essa riqueza textual é muito pequena. Textos acadêmicos são muito similares entre si. É um teste que vocês podem até fazer. Vocês podem baixar um PDF, copiar e colar, ver como o número de palavras repetidas é extremamente alto. Vocês vão ter um total de palavras de 1.000, 2.000 palavras, e vão ver que dessas 1.000, 2.000 palavras, 800 são repetidas, 700 são repetidas. É muito comum no mundo acadêmico texto muito pobre em termos de textualmente falando, porque a gente repete muitas palavras. E tudo bem, é plausível no nosso meio acadêmico repetir palavras mesmo, usar jargões, então acaba sendo um texto mais pobre, entre aspas, em termos de gramática, em termos de semântica. Então... Uma pergunta. Vamos dizer assim, que eu não domine, não decore essas regras, né? Uhum. Se eu for querer aplicar isso em outro material, como é que eu vou fazer uso dessas fórmulas? Porque tu estás falando várias coisas aí que você precisa ter uma base, né? Entender as fórmulas. Eu consigo fazer isso de uma forma mais automática? Eu consigo acesso a essas fórmulas em algum lugar? Dá para fazer isso no próprio Word, né? Falar a verdade. Por exemplo, o Word não tem um contador de palavras? Sim, pois é. Então, o Word também tem o contador de palavras únicas. Não é um recurso que muitas pessoas usam, mas ele também tem. Se eu pegar o número total de palavras e contar o número de palavras únicas, é só dividir um pelo outro. Certo? Não, isso aí é tranquilo. Eu estou dizendo assim, caso eu queira fazer uma outra análise mais complexa, e eu não domine as fórmulas, tem alguma maneira de eu acessar isso de uma forma mais prática, mesmo não dominando as fórmulas? Por exemplo, esse notebook é uma fórmula. A gente está com esse texto aqui, certo? Sim. Se eu colocar qualquer outro texto aqui, ele vai ler esse texto e vai fazer esse cálculo de forma automática. Essa é a praticidade. Isso aqui
A gente criou uma coisa que está valendo para esse texto, mas se eu literalmente mudar o nome do texto aqui, mudar o nome do texto que eu estou lendo, a fórmula vai fazer esse cálculo automaticamente para outro texto. As fórmulas são as mesmas, no caso, é? Isso é uma forma de... A gente usa notebook por isso, é uma forma de guardar o texto. Então, se tiver outra música, se tiver Faroeste Caboclo, por exemplo, quiser analisar Faroeste Caboclo, eu só arrasto para cá, troco o nome aqui, e ele vai fazer a análise. Vai calcular isso para mim. Beleza. Então, é um programa sem programa. Se a gente não quiser arrumar um programa mais complexo, a gente pode fazer esse cálculo aqui, direitinho. A gente só precisa, literalmente, mudar o nome do arquivo que a gente está lendo. Beleza? A gente entendeu que a riqueza textual é a razão entre o número de palavras únicas e o total de palavras. E, como eu disse, um número de 60% a 60% quer dizer que o texto é muito rico textual, em termos textuais, porque é muito normal a gente usar palavras repetidas em texto. Por mais que a gente ache que não use, por mais que a gente não pense que não vai fazer, é muito comum. E quanto mais técnico o texto se torna, mais palavras repetidas a gente usa. E, incrivelmente, mais palavras com pouco valor semântico. As palavras têm valor sintático, ou seja, as palavras conectam, faz a frase fazer sentido, o português, faz um português correto, mas não dão tanto sentido de ideia para a frase. Então, quanto mais técnico o meu texto mais pobre ele é textualmente, ele tende a ser. O conteúdo é rico, mas textualmente ele tende a ser pobre. E também tem casos que simplesmente a pessoa não tem muito vocabulário mesmo, o texto, dependendo do livro que está lendo, as pessoas repetem muitas palavras, de fato, aí já é o problema do autor. Ele não tem muito repertório de palavras mesmo. Mas vamos lá. O que a gente quer fazer? A gente já entendeu o que é riqueza textual, a gente vai tabelar essas palavras aqui. Posso apagar isso aqui? Ninguém está copiando isso aqui, não? Não, por mim não, já fiz aqui. Eu também mandei o código no Meet, então acho que não tem problema. Isso é só para salvar. Só uma dica. Se vocês quiserem criar uma célula nova de código, o Google Colab ele deixa a gente fazer isso aqui só indo aqui no final da célula, criando uma célula mais código. Tá? Então, acho que eu não vou nem apagar. Eu vou deixar essa célula aqui e vou criar uma célula nova. Vou chamar isso aqui de riqueza textual. Beleza? Agora vamos criar uma tabela. Lembrando, de novo, a função split, que vai ser a função que a gente vai usar. Tem nossa variável hackLord, vai dar um split, quando a gente dá um split no hackLord, a gente quebra aquele texto todo em palavras, certo? E a gente também aprendeu ontem a usar uma função chamada counter, que é a função contador. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui terminando aqui. Só chamar aqui. Ok. Vamos lá. Pronto. Relativamente simples. A gente vai contar o número de vezes que as palavras ocorreram dentro desse split. E a função count ela já vem numerando o número de vezes que cada palavra apareceu. Pra apareceu 8 vezes, peixe apareceu 8 vezes, a palavra no apareceu 5 vezes, não apareceu 36 vezes, o olho. Ok? É o nosso contador. Essa é uma das coisas que se eu notar que trabalho com textos livres é que tem muita gíria, muita coisa que não é formal. Então, é outro motivo por que a gente tem que normalizar texto. Beleza? Todo mundo conseguiu usar o counter? Sim.
Eu sim. A gente fez isso ontem. O counter também tem uma função que é a função most common, que são os elementos mais comuns dentro desse computador, que é a função most common. Eu vou dizer quantos itens, qual é o número de itens mais comuns que eu quero. Por exemplo, eu posso querer os 10 itens mais comuns. Ele vai me dar aqui quais são os itens, quais são as palavras mais comuns e o número de vezes que elas aparecer. Não, que, ou, de. É muito normal ter preposição e advérbio como as primeiras palavras mais digitadas. Na verdade, é uma das coisas que a gente vai aprender no futuro, como essas palavras, esses advérbios, pronomes não têm tanto valor semântico para o texto. Eles têm valor sintático, eles conectam as frases, dão um sentido mais formal para as coisas, mas eles não remetem bem à ideia que o texto quer dar. Então, essas palavras, esses advérbios, pronomes, conectivos, eles são chamados de stop words, são palavras ou palavras vazias, são palavras que são importantes para estruturar a frase em termos da linguagem portuguesa em si, mas em termos de valor de informação é baixíssimo. Mas tudo bem. Vamos em vez de pegar as 10 primeiras palavras, vamos pegar as 1000 primeiras palavras e vai ordenar quais são as 1000 palavras mais comuns do texto. O texto nem tem 1000 palavras, mas ele aceita essa chamada. Vocês vão ver que a maioria das palavras aparece só uma vez. Existe uma relação chamada Lazy Zip-Flop, que me diz que as palavras mais importantes são justamente as palavras que tendem a aparecer menos. É uma coisa curiosa, justamente quando você fala com nuvem de palavras, que as pessoas, quem usa software de nuvem de palavras, não se atenta muitas vezes, é que as palavras mais importantes do texto são geralmente as palavras que aparecem com menos frequência. Por exemplo, aqui fazendo análise desse texto de forma crua, a gente vai ver que a maioria das palavras, as palavras mais frequentes são palavras que não têm muito sentido, são só verbos, advérbios, conectores, preposições, e poucas delas realmente vem a ideia do texto. É curioso saber que usar um software sem ter muita noção do que a gente está fazendo acaba gerando esse tipo de erro. Palavras frequentes não são necessariamente palavras que têm muito valor para a gente, são palavras que têm muito significado, que dão significado para o texto, ou que remetem à ideia do texto. Geralmente, as palavras mais frequentes são justamente as que são necessárias para dar estrutura à própria linguagem, que é a linguagem portuguesa, a linguagem inglesa. E o português ainda tem essa desvantagem, o português tem um número de advérbios, conectores, pronomes extremamente alto. Então, quando a gente vai fazer uma análise em inglês, o número de palavras irrelevantes em inglês é muito menor do que as palavras relevantes no português, porque nossa língua tem uma estrutura bem rígida e a gente acaba tendo um número de palavras relevantes muito alto também. E não eliminar essas palavras relevantes pode fazer a gente ter análises bem corretas de texto. Mas vamos lá. Todo mundo chegou até aqui? Sim. Ok, agora a gente vai transformar isso tudo numa tabela, porque a gente tem uma forma de visualizar, tudo bem, beleza, tá bonito, mas ainda não tá do jeito que a gente gosta de trabalhar, pelo menos do jeito que agora puxando essa sardinha para os estatísticos gostam de trabalhar, que é pegar uma tabela. Então, vamos transformar isso numa tabela. Para fazer isso, a gente simplesmente vai chamar aquela biblioteca que eu falei anteriormente, que é a tabela pandas. Que vai te dar um pd.dataframe, como uma tabela chamada. Vou fechar parênteses aqui no vazio. E eu vou passar todo esse argumento que eu criei aqui embaixo. Vou colocar ele bem aqui. Olha lá. Nosso texto, a contagem de palavras do nosso texto virou agora uma tabela organizadinha. A palavra e o número de vezes que ela ocorreu. Correto? Todo mundo conseguiu chegar até aí? O meu deu diferente o resultado, não saiu bonitinho assim. Tá, vamos lá.
Como sempre. Peraí. Tu quer que eu compartilhe? Pode ser. Eu vou mandar o código aqui, caso alguém tenha problema. Tá. Manda aí o código. Ah, já sei o que aconteceu. Tá. Agora deu. É porque tinha que juntar os dois códigos, tá? Resolvi, tá certinho. Tá, ótimo. Como eu disse, quando começa a função relativamente complexa, uma chamada relativamente complexa, toda vez que a gente tem isso, a gente guarda essas informações variáveis, para não ter que ficar chamando sempre todo, porque fica meio chato. Então, vamos chamar isso aqui de tabela. Tabela igual a pd.dataframe, todo esse código aqui. A gente pode visualizar essa tabela aqui. Basicamente, eu guardei toda essa informação aqui dentro de uma variável, a saída dessa função dentro de uma variável, eu estou vendo essa variável. O objeto data frame tem algumas umas particularidades que deixam ele super interessante de ser trabalhado. Por exemplo, aqui ele tá me mostrando os 4 primeiros itens, os 5 primeiros itens e os 5 últimos itens, certo? E ele está omitindo tudo que está nesse ínterim. Só que isso não é uma visualização muito bonita para a gente trabalhar na prática, mas está tudo muito feio aqui. Então, eu posso decidir mostrar só as primeiras linhas dessa coluna, dessa tabela, que é a função head, cabeça, literalmente. E ele vai me dar os 5 primeiros itens dessa tabela. 5 primeiros itens por default. Eu posso dizer head 10 e ele vai me dar os 10 primeiros itens dessa tabela. Basicamente, são as 10 palavras mais frequentes do meu texto, já ordenadas. Vamos lá. Vamos de novo. A gente guardou a tabela dentro de essa contagem dentro de uma variável chamada tabela, e a gente pode dizer como a gente quer exibir essa tabela, do jeito que for mais conveniente para a gente. A gente pode dar um head, que são literalmente o topo da tabela, pode dizer quantos elementos na parte do topo a gente vai querer ver. Por default, por padrão, o número de elementos é 5. Então, se eu der simplesmente tabela.head, eu vou ter os 5 primeiros elementos da tabela. Correto? Todo mundo conseguiu? Sim. Tá. O método também aceita, a tabela também aceita o método tail, que é cauda, que são os últimos elementos da tabela. Ele pode, e aí se eu der o mesmo argumento, tabela, ponto, mas agora tail, ele vai me dar quais são os 5 últimos elementos que apareceram dentro dessa tabela. Que é relativamente simples, certo? Todo mundo conseguiu? Tô fazendo aqui. Tá, já consegui. Tá. A gente tem o head, tem o tail, e a gente tem um método para mostrar elementos aleatórios dentro da tabela. É o método sample. Quando eu uso sample, eu tenho que dizer o número de elementos que eu quero que ele devolva, porque por padrão ele só vai retornar um elemento. Um elemento aleatório dentro dessa minha tabela. Nesse caso vai ser o 333. Se eu rodar de novo essa tabela, ele vai me dar o 339 e ele vai escolher aleatoriamente qualquer elemento dessa tabela. Então, eu posso dar um sample 5, e ele vai me retornar aleatoriamente sempre 5 itens dessa tabela, sem critério nenhum. E toda vez que eu executar, ele vai sempre me devolver itens diferentes. Sample é um bom jeito de analisar tabelas muito grandes, para saber como o comportamento dela está acontecendo, sem ficar precisando ver ela por completo. Já que a gente está pegando linhas aleatórias da nossa tabela, sem nenhum critério, a gente acaba podendo ver ela de uma forma mais geral. Mas tudo bem, eu vou usar
olha, o método RED mesmo, porque a gente quer, no final dos contas, no vídeo dos aulas, a gente quer saber de fato quais são as palavras mais frequentes. As palavras mais frequentes são as palavras que estão no topo da minha tabela. Correto? Todo mundo conseguiu? Sim. Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar nossa visualização é mudar esses nomes, esse nome dessas colunas nessa tabela aqui, porque eles não estão muito bonitos. É um 0 e um 1. Então, como a gente faz isso? O Pandas também permite a gente renomear os títulos das colunas da tabela. Lembrando, a gente tem a tabela, é isso aqui, e a gente pode chamar o método da tabela. Ponto, name. Que o rename aceita. O rename vai pedir o que eu quero alterar. Eu quero renomear as minhas colunas. Então, eu vou selecionar columns, eu vou passar entre chaves o nome original e o nome que eu quero que ele tenha. O nome original da coluna 0, o nome original da coluna 0 é palavra, certo? Que é o que corresponde a essa coluna aqui. É a palavra e aqui é a contagem. Então, 0 eu quero substituir por palavra. Isso é igual ou é 2 pontos? Isso aqui é 2 pontos. Eu já vou mandar qualquer seguinte. E eu quero substituir a coluna 1 pela palavra contagem. Contagem. Eu quero dizer para ele guardar, para ele registrar essa mudança permanentemente. Para fazer isso, eu vou dizer que in place igual a true. Ou seja, a minha mudança nessa tabela de trocar os nomes das colunas vai ser permanente. Para toda vez que eu chamar essa tabela no futuro, essa alteração ser guardada. Certo? E agora eu posso chamar minha tabela aqui de novo. Tu tens que esperar um pouquinho para a gente poder digitar aqui. É só terminar aqui só esse tipo. E eu quero só o head da tabela. Tudo bem? Agora a gente tem a coluna de palavra e a contagem dessa palavra. Eu vou mandar o comando aqui pelo Meet. Qualquer coisa. Manda aí que o meu deu erro. Por favor. Uhum. Ah, tá. Apontou um parênteses. Bem aqui. Beleza. Ok, agora a gente quer saber o percentual, a participação percentual dessas palavras aqui. Lembrando, eu tenho 926 palavras, certo? Eu quero saber quantas vezes, desse total de palavras, quantas a palavra não, principalmente representa para esse total de palavras. Ou seja, de 100 palavras, de 1000 palavras, 36 representa quantos por cento desse total? A gente já fez o cálculo aqui anteriormente do total de palavras, certo? E a gente guardou esse total numa variável chamada total de palavras. Só lembrando aqui, total de palavras. 926 palavras, certo? E a gente tem aqui uma coluna de contagem, certo? E o que o Pandas permite a gente fazer? Vamos lá. Eu posso chamar minha tabela. O nome da minha tabela é tabela.
aqui, vocês podem ver. A gente pode criar uma nova coluna chamada percentual, que é basicamente dividir o número de vezes que essa palavra aconteceu pelo total de palavras que ela acontece. O que a gente faz isso, a gente vai dizer, chamar tabela, vai colocar entre colchetes o nome do campo que a gente, novo campo que a gente quer adicionar essa tabela. Essa tabela tem duas colunas, agora a gente vai adicionar uma nova coluna chamada percentual. Percentual. Quer dizer que percentual é igual a alguma coisa. Certo? A gente tem a tabela e a gente tem a coluna contagem. Ok? A gente tem essa coluna bem aqui. Se eu dividir contagem pelo total, que é essa variável que a gente guardou bem aqui, total de palavras, eu vou ter a razão entre a frequência da palavra e o total dela. Certo? Agora, se eu colocar a tabela aqui, dar um ponto head, eu vou ter a proporção dessa palavra em relação ao total do número de palavras. Só que isso ainda não é bem o percentual, porque ainda falta eu dividir isso, multiplicar isso por 100. Então, o que eu posso fazer é colocar isso aqui entre parênteses e multiplicar por 100. Ou seja, do total do número de palavras, a palavra não corresponde a 3% desse total. A palavra que corresponde a 3% desse total e por assim em diante. Vai ter a participação percentual dessa palavra no texto. Manda a fórmula do percentual aí para mim, que eu tô com problema com o meu colchete, por favor. Bom, eu vou... Acho que a gente não precisa disso aqui. Só do percentual, dessa parte do percentual aí. Sim. E como a gente já tem a contagem do percentual, o item, a gente pode fazer visualizações acerca disso. A gente pode, agora, de fato, trabalhar com o texto de uma forma mais estatística da coisa, que é contar o número de palavras, a distribuição de número de palavras, e usar todas aquelas regras estatísticas que a gente já bem conhece. A gente pode usar, literalmente, agora, aplicar estatística descritiva dentro de um texto. Tudo bem? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Vocês estão calados hoje, estou me dando medo. Tudo certo, Felipe. Felipe, quando faz essa divisão do percentual, faz linha por linha, né? Tipo, eu não preciso criar nenhum laço, né? Não. Essa é a vantagem de usar o Pandas. Eu posso fazer cálculo de forma matricial, eu não preciso usar for, isso é muito mais eficiente em termos computacionais, porque toda vez que tu dá um for, tu tá dando uma forçada na amizade no teu computador. Então, quanto menos for tu usar, quanto mais processamento matricial tu usar, mais teu computador te agradece. Eu poderia fazer um for, dividir cada elemento dentro dessa linha contagem pelo total, mas isso não é muito eficiente computacionalmente falando. Possível mas o Pandas deixa a gente dividir tudo de uma vez só. A matriz, essa coluna aqui, por 100. Valeu, Felipe. Felipe? Pode falar. O meu código ele não está rodando. Não sei porquê. Numa hora rodou, mas agora não está mais. Não está identificando aquela função conta. Não está identificando. Não sei porquê. Qual função? Conta, de contar.
Vamos lá. Tu conseguiu rodar isso aqui? Sim, sim. Só Então, travou lá? faz o seguinte, se tiver problema, vai em ambiente de execução, vai em reiniciar ambiente e executar tudo. Vem aqui. Ambiente de execução, iniciar e executar tudo. Porque às vezes as variáveis ficam guardadas na memória RAM desse computador virtual e é meio chatinho mesmo. Quando dá esse tipo de problema, a gente pode tentar resolver por aqui. Tá, fui lá. Tá, ainda não tá. Quer compartilhar, tá? Sim. Deixa eu parar aqui. Tá. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá, deixa eu ver onde. Aqui, ó. Tá, vamos... Aí tá com erro aqui. Vamos analisar. Primeiro, apaga isso, vamos tentar copiar o código que eu já mandei. Pedindo. Criar tabela, né? Deixa eu só encontrar ele aqui. Tá aqui, vamos lá. Ah, não, isso é o percentual, perdão. É isso aqui. Criar tabela. É esse daqui. Posso apagar? Pode apagar. Ah, eu apaguei o código. Que droga. Tá. Deixa eu abrir outro código aqui. Isso. Sim, aí tu vai mandar no chat pra mim? Já tá aí no Meet. Essa é a última coisa que eu mandei. A última. Assim, tá. Não, só o último mesmo. Senão vai dar problema. De tabela igual a isso aí. Agora tu tem que ir lá no topo e rodar as bibliotecas. Logo no começo. É porque pandas está escrito errado. É pandas com S. E counter é com letra maiúscula. O C. Lá embaixo, em counter, é letra maiúscula. Na hora de importar a biblioteca. Ah, tá. Deixa eu rodar primeiro isso aqui. E collections tem S no final. Collections, coleções. Acho que agora tá tudo certinho. Pode dar um... Pronto. Se quiser executar tudo de novo, vai só em ambiente de execução, executar tudo. Acho que agora vai dar certo. Ah, deu certo. Beleza. Vamos continuar, então. Obrigada. Deixa eu parar de apresentar aqui.
Como eu disse, agora que a gente tem uma tabela, alguma coisa que a gente já está mais acostumado a trabalhar, uma tabela com variável, contagem e percentual, o que a gente pode fazer é fazer gráficos em cima disso. E o Colab e o Python, de forma geral, tem uma biblioteca de mais comuns e, diria, mais populares no meio científico atual de visualização, que é o Seaborn e o Matplotlib, que são bibliotecas extremamente poderosas. Na verdade, são tão poderosas que são bibliotecas que foram usadas para modelar o buraco negro, as imagens de buraco negro descobertas recentemente. É o quão potente elas são. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa biblioteca. Felizmente, ela é uma biblioteca que o Colab já tem dentro dele. Então, a gente não vai precisar nem baixar essa biblioteca nova. Vai fazer import, Seaborn, nascido no mar, SAS. E vai dar um enter. Feito. Creio que de vocês também vai rodar tranquilamente, porque é uma biblioteca que já está instalada nas próprias máquinas do Colab, então a gente não vai precisar fazer muita coisa, não. Quando a gente está trabalhando isso pela primeira vez, ainda mais com uma máquina nossa mesmo, uma máquina presencial, a primeira vez costuma ser meio chato, porque a gente tem que baixar a biblioteca, instalar e tudo mais, mas aqui ela já está instalada para a gente, então se poupa um bom tempo para a gente. E é uma biblioteca muito fácil de usar. É uma biblioteca que é bem instintiva no que a gente vai fazer. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico de barras dessa distribuição aqui, certo? A gente tem uma distribuição e a gente quer fazer um gráfico de barrazinho para saber como ela está. Então, eu vou chamar SNS, que é a biblioteca Seaborn. Vou dizer o tipo de gráfico que eu quero. Tem vários tipos de gráfico aqui, por padrão. Eu quero gráfico de barra, backplot. E eu só preciso dizer o que eu quero no meu eixo. É bem intuitivo mesmo. Eu quero no meu eixo X, ou seja, no meu eixo horizontal, a variável palavra. No meu eixo vertical, eu quero a variável. Aí pode ficar a critério de vocês. Pode ser tanto contagem quanto percentual. Eu prefiro colocar percentual. Percentual. Se eu não escrevi nada errado. Eu posso dizer. E a última coisa que eu passo é de onde eu estou extraindo essa informação. Ou seja, eu vou dizer data igual a de onde vem a informação. Essa informação vem da tabela chamada tabela. Então, data vem de tabela. Vai demorar um pouquinho para executar, está renderizando. E voilà. Está aqui a distribuição completa de palavras. Ficou confuso, ficou feio, mas... Espera só um pouquinho para eu digitar o código, a forma. Felipe, Eu. tu podes, nesse caso aí, quando for fazer essa plotagem aí do gráfico, selecionar apenas as palavras mais relevantes para não ficar esse... Posso. É isso que a gente vai fazer. Ah. Você tá esperando o pessoal terminar essa parte. Beleza? Vamos lá. Como já foi antecipado, o que a gente vai fazer agora é selecionar as partes mais relevantes. Aqui a gente tem todas as palavras do texto. É basicamente um gráfico com 96 colunas. 996 colunas. Não é algo interessante de se ver, é incompreensível, para falar a verdade. Mas a gente já aprendeu como a gente filtra o topo de uma tabela, certo? A gente pode dar o head aqui. Então, ao invés de passar toda a tabela, eu posso passar só o head dela. Só a cabeça, só o topo dela. Agora a gente vai ter um gráfico bem mais amistoso, com distribuição de palavras
e a participação Pode repetir percentual aí dela. o ajuste que tu fez anterior? Tá, parou bem aqui, certo? Estava nesse gráfico aqui. É até Parei pesado no de uma. gráfico que estava bagunçado. Né? Consegui gerar esse gráfico aí. Beleza. Então, umas formas de a gente filtrar a informação que vai, o número de palavras que a gente quer, o número de informação que a gente quer tirar dessa tabela é usando aquela propriedade chamada head, que ela me dá só o topo da minha tabela. E como minha tabela já está organizada do maior para o menor, se eu pegar o topo da minha tabela, eu já estou pegando as palavras mais frequentes. Se eu der um head, fechar aqui no vazio, agora eu vou ter só, por padrão, as 5 palavras mais frequentes. Mas se, por exemplo, eu quiser um número maior de palavras, por exemplo, as 20 palavras frequentes, eu posso simplesmente dar aqui o número 20. Ele vai me devolver as 20 palavras mais frequentes do texto. Certo, deu certo. A distribuição dela. E Felipe, além de poder selecionar aí nesse caso essas palavras mais relevantes numericamente, eu posso selecionar palavras aleatoriamente, que, por exemplo, aí as primeiras são não, que, ó, e tipo assim, às vezes não é aquilo que você está de fato ali querendo investigar, né? Você quer outras categorias. Eu posso pegar só as categorias mais importantes para mim e colocar no gráfico dentro dessa formatação aí desses comandos? Pode sim, mas eu recomendo, a gente vai chegar nesse ponto, a gente vai trabalhar sobre isso, mas se quiser, por exemplo, uma distribuição aleatória, a gente pode usar aquele outro comando chamado sample aqui. Mas o que está falando se chama remover stop word, que é justamente tirar essas palavras sem valor. Quando a gente faz no sample, a distribuição fica meio maluca. Mas a gente vai chegar nesse tópico, que é de fato trabalhar só com as palavras que são mais relevantes. Mas a gente vai descobrir como a gente remove as palavras irrelevantes do texto. Esse que é o ponto. Por incrível que pareça, isso é relativamente fácil de fazer. Mas, só destacando aqui. Nosso gráfico está feio, a renderização dele está horrível, tá bem feio de ver ele, dá incômodo. Mas a gente pode notar algumas coisas curiosas que eu já tinha falado para vocês. Por exemplo, a palavra não, ela está aparecendo 2 vezes aqui nesse gráfico. É tanta palavra que mais aparece, é a primeira palavra em termos de repetição, como também a palavra número 1, 2, 3, a palavra 16. Está tanto em primeiro lugar como em 16ª posição. Tudo isso porque a palavra está escrita de 2 formas diferentes, uma em maiúscula, outra em minúsculo. E é por isso que a gente tem que normalizar o texto agora, provado graficamente. Então, aquela primeira aula lá de deixar tudo up, ou deixar tudo lower, é importante por isso. Mas vamos lá. Esse gráfico está doendo na vista, não é? Então, vamos deixar ele um pouco mais palatável. O Seaborn ele tem muitas vantagens em relação ao embelezamento do gráfico. As primeiras coisas que a gente pode fazer é dar uma melhorada no tamanho da imagem e dar uma estilizada nela. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o tamanho da figura. Porque essa figura não está num tamanho muito agradável, as proporções também não estão permitindo a gente ler as coisas muito bem. Para fazer isso, a gente vai simplesmente dar um padrão de tamanho de imagem para o Seaborn. A gente faz isso dizendo SNS, set, definir, RC, são de relação de tamanho, vai dizer, entre aspas, figure, fig, size, tamanho da figura, e a gente vai dizer qual o tamanho ideal para a gente. No caso da minha tela, nessa tela que eu estou trabalhando, um tamanho razoável de trabalho é 15:5. É uma relação que deixa as figuras confortáveis de serem vistas. Só executo essa célula aqui de novo, e eu vou reexecutar essa célula. Você vai ver como o gráfico vai mudar. Muito melhor, não? Todo mundo conseguiu? Deixa eu mandar isso aqui.
também. Eu consegui. Tá. Lembrando, como a gente Felipe, está... só para a gente acertar, vai terminar 9 horas, né? Sim, sim, a gente está chegando lá. Acho que a gente não vai conseguir terminar tudo hoje, não. A gente vai justamente falar sobre stop word, que é remover essas palavras sem relevância. Que coisa. Felipe, tem como já, tipo, pegar esse gráfico e transpor ele para o Word, se eu quiser? Ou pro Excel. Copiar? Ou para o Excel, né? Exportar. Aqui. Tem várias formas. Você pode literalmente copiar a imagem aqui, clicar com direito quando está trabalhando no notebook, copiar a imagem. E tem forma de salvar essa imagem de uma forma mais formal, que a gente pode até escolher o nível de definição, o DPI que ela vai ter. Mas a gente vai chegar lá mais tarde, principalmente quando a gente for trabalhar na parte de nuvem de palavras, a gente vai ter que salvar a nuvem, e a gente vai querer salvar a nuvem numa qualidade alta. Mas o que a gente vai aplicar para a nuvem também vai servir para cá. Mas se quiser salvar por alto, assim, antes de a gente ensinar, é só aqui copiar a imagem e clicar no direito na imagem e copiar. Funciona também. Mas vamos lá, vamos fazer só mais uma última modificação. Isso aqui são variáveis, não são variáveis categóricas, ou seja, a palavra não é mais importante que a palavra aqui, a palavra o não é mais importante que a palavra de, então o sistema de cores não é muito correto de ser usado. É até bonitinho, mas ele não é muito correto de ser usado. Então, o que a gente faz para deixar tudo uniformizado? A gente usa uma paleta. Então, aqui dentro do meu gráfico, eu vou dar uma paleta de cores para ele, uma paleta para deixar as coisas mais profissionais, mais sérias, e tirar esse tom jocoso, que é um gráfico colorido, 100% colorido. Como a gente faz isso? A gente vai chamar paleta, ligar para a gente, e a gente pode dar a paleta que a gente quiser. Na verdade, tem um número de paletas limitados, mas é um número de paletas relativamente grande que o Seaborn oferece. Eu posso dizer que eu quero a paleta Red. Ele vai deixar meu gráfico todo em vermelho. Eu posso dizer que toda paleta no Seaborn, ela tem a versão default e a versão reversa. A versão default, geralmente, ela faz os itens com maiores frequências ficarem mais claros, os itens com as menores frequências ficarem mais escuros. Só que isso não é muito intuitivo, então a red reversa deixa essa distribuição contrária. Ela deixa os itens mais frequentes em vermelho e os menos frequentes mais claros aqui. Uma curiosidade aqui, se vocês errarem o nome da paleta, o Seaborn vai dar uma dica de todas as paletas que ele tem por default. Todas essas variáveis aqui são paletas que ele aceita. Essa higiene e a higiene é uma paleta que ele aceita. Provavelmente deve ter uma versão reversa dela. Uma dica que eu dou é que se vocês quiserem descobrir quais paletas usarem, quantas paletas tem, errem essa variável e só leiam o que o erro vai dizer. Ele vai dar toda a lista de paletas que a gente pode usar. Eu, particularmente, gosto de usar a paleta verde, que é a paleta Glint, no modo reverso. E cá estamos. Essa figura agora sim está apresentável. Outra coisa é, se a código de vocês aparecer essa indexação aqui, matplotlib x, uma forma de tirar isso, porque isso também costuma me incomodar, é simplesmente guardando esse gráfico dentro de uma variável. Geralmente, a gente chama essa variável de ax. E voilà, que não tem mais nada. 100% apresentado. A gente pode até printar esse notebook e já dá para apresentar. Eu vou mandar esse código aqui para vocês. Caso tenham alguma dificuldade, mas se vocês quiserem ficar... Já fiz aqui, consegui. Não precisa, para mim, não precisa mandar.
Ótimo. Vamos mandar aqui. Já tá podendo a professora. O problema era a mudança de tela, que quando ele mexia ali, tinha que mudar de tela e pronto. Esse que era o problema. Tá, agora a gente vai trabalhar esses últimos minutinhos com a padronização de texto. Como eu mostrei aqui, agora está muito mais fácil de ver, a gente tem a palavra não aparecendo 2 vezes nessa distribuição das palavras mais frequentes, certo? Então, não minúsculo, não maiúsculo. Isso é um problema, a gente está contando 2 vezes a mesma coisa. Então, a gente tem que padronizar esse texto, normalizar esse texto, deixar ele de uma forma mais organizado para a gente. E por costume, na área de programação de processamento de linguagem natural, a gente deixa todas as palavras em minúsculo. Ou seja, vou dar... Lembrando, o nome do meu texto é Happy Lord, que definiu lá no comecinho. Eu vou dizer que ele vai ficar todo em minúsculo. Agora, todas as palavras daquele texto estão em minúsculo. Simples assim. Para gravar essa modificação, eu vou dizer, então, que Happy Lord, a música que a gente guardou na variável, é igual a essa variável, só que agora com texto reduzido, com texto outro em minúsculo. Pronto. Simples assim. Vou dar o código para vocês. Agora, nosso texto está padronizado. Um desafio para vocês que eu deixo é agora refazer esse gráfico com esse novo texto, com esse texto padronizado. Vocês vão ver que agora a distribuição de frequências vai mudar. Justamente porque palavras que estavam escritas de maiúsculo e minúsculo agora se concatenaram. A palavra não é um exemplo, a letra E é um exemplo, tudo vai virar uma coisa só. Isso vai acontecer, vai alterar significativamente esse gráfico aqui, vai ficar interessante de ver. Vai ser uma curva mais suave. Felipe, então, não teria que fazer essa padronização antes? Exato. É de bom tom fazer essa padronização antes, mas primeiro eu tinha que explicar por que a gente tem que padronizar, né? Não, porque assim, esse tópico, tipo, se a gente colocar agora aí, né? Essa padronização, ele já não vai alterar automaticamente a tabela, né? Não, mas se vocês quiserem ver, assim, sem fazer muitas alterações, vocês podem, aqui no comecinho, bem aqui, e dizer que Happy Lord é igual a Happy Lord. Bem aqui. Eu não tenho certeza se ele vai permitir esse método. Pronto. Logo no começo eu já padronizei e deixei tudo em minúsculo. E tá aqui o novo gráfico. Onde tu fostes? Onde Isso, volta aí, onde é que é essa parte? Calma, eu fiz isso aqui, mas não é para repetir, não. A gente tem que aprender desde o começo. Isso é só caso a gente queira automatizar as coisas, deixar tudo mais simples. A gente pode, logo no começo, logo quando a gente está lendo o texto, a gente pode deixar tudo em minúsculo. Certo? Certo. Mas a gente tem que lembrar porque a gente tem que deixar o texto em minúsculo. Então, a gente não vai fazer isso ainda. Pronto, a gente vai ter de novo essa distribuição, não aparecendo 2 vezes, mas só para dizer, dá para fazer essa... Se vocês tiverem curiosidade de como fazer, é só dar um ponto lauro bem aqui, que ele vai deixar tudo em minúsculo. Dado o tempo, a gente vai só nessa parte de remover acentos, a gente não vai remover caracteres especiais. O que eu queria terminar hoje era a parte justamente de remover essas palavras relevantes, porque tem um método de remoção dessas palavras que não tem valor. Então, uma biblioteca muito importante chamada NLTK de Stanford. Mas vamos lá, vamos focar nessa parte de remoção de acentos que a gente vai investigar hoje. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora sim, a gente vai ter que instalar nossa primeira biblioteca. Para instalar nossa biblioteca, a gente tem que rodar esse comando pip install a biblioteca que a gente quer. No caso, é a biblioteca Unicode. Para facilitar a vida de vocês, eu deixei esse código pronto aqui. Então, você só precisa executar essa célula.
Não entendi o que tu fez aí. Essa célula Desaparecido. já tá aqui. Já. Essa parte de baixo, esse requerimento. É porque no meu caso eu já tenho essa biblioteca instalada. Quer dizer que é minha biblioteca. Mas no caso de vocês, como não tá, ela vai instalar a primeira vez. Então tem que botar para rodar. Só tem que botar para rodar. Tá instalando. Daqui para o ano que vem termina. É uma biblioteca bem levinha, rapidinho. Já foi? É só executar só. Aqui comigo ainda tá levando o farelo aqui. Sim. Tu sabe o que é levando farelo? Sei, eu sou do Pará. Ah, tá. Então tá bom. Não tá rolando, não. Aqui tá só dizendo assim, instalando. Alguém conseguiu? Porque pode ser problema da conexão da internet também. Eu acho que se aparecer Successfully Install Unicode, já está finalizado, professor. Se aparecer Successfully instalado, quer dizer que foi. Comigo o negócio ainda tá instalando aqui, entendeu? Para saber se instalou ou não, quando a célula está executando, ela vai ficar girando uma bolinha meio que verde. Quando parar, quando ficar cinza, quer dizer que a célula já foi executada. Já tá instalando. Aparece a barrinha, professora, mas eu acho que... Agora deu. Sucesso. A instalação não sei das quantas embaixo. E agora? Pronto, agora a gente vai chamar essa biblioteca. A gente instalou na máquina virtual, e agora a gente vai chamar ela do mesmo jeito que a gente chama as outras bibliotecas. A Seaborn, a Collection, vai dar um import. Import e decode. É basicamente uma biblioteca que tem todos os assentos possíveis e já usados na humanidade. Todas as formas de acentuação também possíveis. E o que a gente vai fazer é remover os acentos do nosso texto. Lembrando que a palavra não tem acento, algumas palavras têm acento. A palavra e é maiúsculo são no final das contas, a mesma palavra, o mesmo termo. Então, a gente vai, removendo o acento, a gente vai agrupar essa coluna e uma coisa só. Tem algumas outras palavras que podem, porventura, estar escritas de forma errada ou acentuadas de forma errada, vão virar uma coisa só. Porque removendo os acentos, eu também estou normalizando o texto. Normalizar o texto pode não ser conveniente, dependendo da situação que a gente está trabalhando. Quando a gente quer fazer nuvens, palavras, coisas mais bonitas, a gente não tira os acentos. Porque não fica bonito colocar a palavra não sem acento, fica não. Mas, para tratar o texto de forma estatística, é muito importante tirar os acentos e os caracteres especiais. Como a gente faz isso? A gente só chama aqui a biblioteca Unicode, uma biblioteca que a função e o nome são a mesma coisa, então Unicode. Ponto. Unicode. Então, nada muito criativo. Happy Love, que é a nossa música. E está aqui. A gente tirou os acentos de todas as palavras desse texto. Certo? Tá aqui. Não tem mais acento. Outras palavras perderam acento. Tudo certo. A gente tirou todos os acentos dessa palavra, desse texto. Só que a gente ainda continua com alguns caracteres especiais. Ponto de interrogação, aspas, vírgulas, isso também não tem muito valor para a gente. Certo? Mas a segunda coisa que a gente vai fazer agora é guardar esse texto agora sem acento, dentro de uma variável. A gente vai dizer que happylord é igual a happylord sem acento. Cá estamos. Deu para chegar? Vou copiar isso aqui. Andar. Todo mundo conseguiu? Sim. Ele tira de toda a língua portuguesa e já é formado para isso, E tira de
todas, de qualquer língua, não só de português. Até a circulação de cirílico coletivo. Legal. O meu não deu certo porque tá instalando ainda. Uma hora vai. Mas tudo bem, acho que o pessoal conseguiu aqui. Então tá, a gente pode tentar chegar nessa parte de remover caracteres especiais. Eu não sei. Vocês querem tentar terminar isso aqui? Flash City 4.3? A gente deixa para amanhã. Eu, por mim, deixo para amanhã, que eu tô desde as 8 horas na labuta. Então tá. Vamos deixar para amanhã. Gente, não esqueçam de preencher a frequência, por favor. Gente, então é isso, né? Hoje foi menos a gente se enrolou menos do que ontem, né, Felipe? A gente vai se acostumando com o tempo. E Não, acho mas que... eu me enrolei ontem porque eu tive eu perdi a parte inicial todinha limpando o drive, entendeu? Sim. Gente, então eu vou saindo aqui. Obrigada, tá, Felipe? Até amanhã. Até. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Não? Não, eu consegui hoje. Só não a instalação da biblioteca. Isso aí é só deixar o computador rodando que uma hora ele vai. Tá bom. É isso? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. E Felipe, qual é teu LinkedIn, Felipe? Peraí. Vou fazer minha propaganda aqui. Me segue no GitHub. E logo no meu GitHub tem o link do meu LinkedIn. Aproveita e dá uma estrela no meu repositório aqui. Fortalece o rolê. E tu clica e vai pro meu LinkedIn. E Felipe tem um curso de GitHub no teu repositório, é? Não é bem um curso, é porque eu precisava aprender algumas coisas Pode para a parar de empresa. gravar, Érica. Eu vou ver. Eu precisava aprender algumas coisas, eu acabei fazendo um tutorial para mim mesmo de como fazer coisas no GitHub. Mas é isso.